De todos os filhos de Jacó, ele era o mais alto e o mais forte. Porém, seu caráter possuía um aspecto importante. Ele era impetuoso. Impetuoso nos traz a ideia de ousadia, força e vitalidade, mas inclui também o sentido de descontrole e ausência de limites. Assim era Ruben, o primeiro filho de Jacó. Nesse vídeo, eu te conto a história de Ruben, os detalhes de sua vida e a história da tribo dos Rubenitas. Postamos vídeos aqui semanalmente. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo do canal. Ruben foi o filho primogênito de Jacó e ancestral dos Rubenitas, que formavam uma das 12 tribos de Israel. Ele nasceu em Padã Arã por volta de 1765 a.C. Sua mãe era Lia, justamente a esposa desprezada por Jacó. Quando Lia engravidou, ela creu que um filho faria com que Jacó a amasse mais. Por isso deu ao primeiro filho o nome de Ruben, que literalmente significa contemple um filho. Quando já era crescido, sem planejar, Ruben acabou participando indiretamente do nascimento de seu irmão Issacar. Como um filho amoroso, ele levou mandrágoras para a mãe ao retornar da colheita do trigo. Raquel, a esposa amada de Jacó, desejou aquelas mandrágoras e, em troca delas, deixou que Lia se deitasse com o marido naquela noite. E dessa noite Lia acabou engravidando de Issacar. Tempos depois, quando Ruben já era um homem formado e a família de Jacó estava vivendo em Migdal-Eder, ele cometeu um erro muito grave e ficou marcado de forma negativa por isso. Ele tomou como mulher Bila, a concubina de seu pai Jacó. Esse terrível incesto de roubar o concubinato do pai era um costume pagão cananeu e lhe custou muito caro. Ele perdeu a bênção devida a um filho primogênito. Aparentemente Jacó ouviu em silêncio, mas ele não se esqueceu do pecado de Ruben, e isso teve grandes implicações em sua bênção final. Se Ruben agiu de forma desprezível ao dormir com Bila, pelo menos ele foi o menos cruel no episódio do atentado contra José. Enquanto os outros irmãos planejavam assassiná-lo, foi Ruben quem esfriou o sangue dos irmãos, pedindo que eles apenas o jogassem em um poço. Seu plano era resgatá-lo quando eles não estivessem olhando. Porém, a história não ocorreu como planejava e José acabou sendo vendido. Muitos anos depois, quando os irmãos estavam passando por tribulações no Egito por causa de uma trapaça de José, eles interpretaram que a causa daqueles problemas eram consequência do que haviam feito ao irmão mais novo. Nessa ocasião, Ruben interpretou que aquela situação complicada era resultado do juízo de Deus pelo que eles tinham feito contra José. Ruben também demonstrou querer fazer as coisas certas quando entregou seus filhos como garantia a Jacó, caso não trouxesse Benjamim de volta do Egito. Quando Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, Ruben acabou recebendo um tipo de antibênção. Por causa de seu pecado com Bila, ele foi privado da liderança que o primogênito tinha direito. Naquela ocasião, Jacó declarou sobre Ruben: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Por esse motivo a tradição colocou como símbolo da bandeira dos Rubenitas as ondas do mar, por causa da expressão turbulento com as águas. Quando toda a família de Jacó desceu ao Egito, Ruben trouxe consigo sua família, contendo 4 filhos homens, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E estes tornaram-se clãs de famílias no Egito.
Antes de prosseguir falando sobre Ruben e os Rubenitas, quero pedir que você deixe o seu joinha, assim você ajuda demais a estarmos produzindo mais vídeos como este. Confere aí também se você está inscrito no canal. Se não estiver, aproveite já para se inscrever. Apesar de Ruben ser o primogênito de Jacó, os Rubenitas aparecem na Bíblia de forma um tanto discreta. Isso teve a ver com a história do próprio progenitor dessa tribo. 430 anos depois, os Rubenitas saíram do Egito com 46.500 homens preparados para a guerra. Na saída do Egito, Elisur foi o comandante tanto do exército Rubenita quanto do exército de Simeão e de Gade. Juntos, eles formavam um exército de 151.450 homens. Quando as tribos acampavam, elas eram organizadas de forma que o tabernáculo ficasse ao centro de todas as tribos e cada uma delas possuía uma posição própria. A tribo de Ruben deveria ficar ao sul, junto das tribos de Simeão e de Gade. Já quando marchavam, Ruben liderava a segunda divisão, liderando os Gaditas e os Simeonitas. Eles iam atrás apenas da divisão liderada pela tribo de Judá. No tempo de Moisés, 3 Rubenitas fizeram parte da revolta de Corá contra as lideranças de Moisés e Arão. Pelo menos 2 destes, Datã e Abirão, acabaram morrendo juntamente com suas famílias quando a terra se abriu pelo juízo de Deus para engolir os rebeldes. No período da conquista da terra prometida, Ruben aliou-se à tribo de Gade e à meia tribo de Manassés e pediram permissão para possuírem as terras ao leste do Jordão. Era uma região com abundantes pastagens e eles eram criadores de gado. A permissão foi concedida por Moisés, desde que dessem todo o apoio militar às outras tribos até o fim da conquista. As tribos concordaram em ajudar as outras tribos na batalha. Por isso, eles participaram de forma ativa das campanhas militares de Josué. Mas como aquela terra ficava no sul de Israel, o território da tribo de Ruben fazia fronteira com povos hostis, como por exemplo, os Moabitas. Então, frequentemente durante sua história, os Rubenitas viveram sob a atenção da ameaça de uma possível invasão. Quando acabaram as batalhas de conquista, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés retornaram para suas terras a leste do Jordão, movidos por um zelo religioso para que o povo não se esquecesse de Deus. Por estarem muito distante das outras tribos, eles ergueram um imponente altar em Gelilote, junto ao Jordão. Acontece que isso ocasionou um grande mal-entendido. As outras tribos a oeste pensaram que aquele fosse um altar pagão e, por isso, se prepararam para a guerra contra as tribos do leste por terem se desviado do Deus de Israel. Por causa desse mal-entendido, Israel quase entrou em guerra civil logo após a conquista. Mas tudo foi esclarecido e as tribos mantiveram paz por aquele momento. Depois de mais de um século no tempo dos juízes de Israel, os Rubenitas se omitiram na guerra contra os cananeus, liderada por Baraque e Débora. Devido a isso, eles receberam uma risível reprimenda em uma canção de Débora. Passado isso, pelo menos na ocasião da vingança das tribos de Israel contra a tribo de Benjamim pelo ultraje à esposa de um levita, parece que neste caso Ruben enviou seus representantes. Já no período da monarquia, os Rubenitas lutaram contra os agarenos nos dias do rei Saul, mas parece que desde o século 9 a.C., a tribo de Ruben sofreu de forma mais intensa com o problema de ocupação de suas cidades pelos Moabitas, até que os Rubenitas também foram levados cativos pelos assírios na queda do Reino do Norte. Depois disso, só ouviremos falar dos Rubenitas relacionados a Israel futura, com a promessa de que tomarão parte na herança.